Glória a Deus. Quero falar hoje dessas 3 igrejas e me deter na igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. Uma igreja, meus amados irmãos, que ela influenciou, ela conseguiu impactar o mundo. A sua influência, o seu poder foi grande, diferente da igreja de Coríntios. Aquela igreja não conseguiu impactar a sua própria cidade, concorrendo à igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja de Atos dos Apóstolos, meus queridos irmãos, foi aquela com 120 dos seus no cenáculo, quando ali, meus queridos irmãos, cumprindo-se o dia de Pentecostes, caiu como do céu labaredas de fogo, línguas de fogo, e ali então contagiou, encheu, influenciou, tocou naqueles homens. Ei, cada um falava um idioma diferente, não era línguas estranhas, era idioma. Meus amados irmãos, algo era poderoso. A igreja primitiva nesta época, e por ser festa de Pentecostes, tinha gente de vários lugares e nacionalidades. E quando aqueles homens foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outro idiomas, aquele povo que estava ali na festa de Pentecostes, cada um deles ouviam os 120 falando conforme eram a sua língua. Meus irmãos, isso não era do homem, não era natural deles, era um mover, era um agir do amado Espírito Santo de Deus. Aleluia! Essa igreja de Atos dos Apóstolos, meus queridos irmãos, é uma igreja que ela transtornou, ela trouxe confusão, diz Atos 17. Eles disseram assim: olha, aqueles que têm transtornado o mundo chegou até a nós. A influência deles era tão grande, irmãos, e diga-se de passagem, não tinha o WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha tecnologia, mas tinha o principal, a presença do amado Espírito Santo. Aleluia! Meus amados irmãos, a Bíblia nos diz que a cidade de Samaria, a cidade inteira ouviram a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que em Jope, cada pessoa da cidade ouviu o evangelho, e muitos foram salvos pelo poder do evangelho. E que igreja cheia do Espírito Santo, irmão. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que eles andavam pelas ruas de Jerusalém. Sabe o que eles faziam, os moradores? Eles punham os enfermos na beira da estrada, da rua, e quando Pedro passava, a sombra dele ia tocando nas pessoas, e as pessoas eram curadas de qualquer tipo de enfermidade. Aleluia! Essa igreja de Atos, meus queridos irmãos, ela conseguiu impactar, e o mesmo Espírito Santo, a mesma labareda de fogo que desceu em Atos dos Apóstolos, o Espírito de poder, ele está aqui no nosso meio, e está na minha vida, está na sua vida. Quantos creem nisso, amados? É o mesmo Espírito Santo, é o mesmo poder, diferente da igreja de Coríntios. Coríntios, ou a cidade de Corinto, era uma cidade, meus amados irmãos, muito rica. Ela era uma cidade, vamos aqui comparar, eu nunca fui lá, mas muitos de vocês já foram, na 25 de março em São Paulo, onde vem pessoas de todos os lugares, mais ou menos isso, quem já foi lá para fazer as suas compras. Corinto era uma cidade marítima, porto, vinham pessoas de muitos lugares, queridos, de muitos lugares. E aquelas pessoas poderiam ser influenciadas, mas sabe que Paulo falou daquela igreja? Que a igreja era fraca e doente. Você pode dizer, ai, uma igreja fraca e doente, uma igreja que não conseguiu impactar a sua própria cidade. Olha o perfil desta igreja. O sangue de Jesus tem poder, porque aqui não tem o que eu vou falar em nome de Jesus Cristo. Aquela igreja, irmão, de Corintos, ela era uma igreja dividida.
Sabe que havia divisão, partidarismo? Ei, deixa eu começar aqui. Se na sua casa, como casal, como cônjuge, se for dividido, a tua casa não prospera. Tudo começa em casa. A igreja é o reflexo daquilo que nós somos em casa. Se a família, o casal é dividido, não tem o mesmo pensamento, não tem a mesma visão, como tinha a igreja de Atos, meus amados irmãos, tua casa não vai. Ou o marido rema de um lado, a esposa de outro lado, não dá certo, querido. Uma família com propósito, uma família com a mesma visão, com a mesma pegada, ela tem tudo para prosperar e romper, meus irmãos, mediante essa pandemia, sem separar, sem brigar, e criar os seus filhos e caminhar firme e atuante. Quantos creem nisso? Eu creio nisso. A igreja de Corinto não, eles eram divididos. Havia quem era de Apolo. Não, eu sou de Apolo. Apolo é o meu discipulador. Não, você não precisa falar comigo. Havia uma divisão tremenda. Querido, uma casa dividida, Jesus diz que não prospera. E uma igreja dividida, ela também não prospera. Havia aqueles que diziam, não, eu sou de Pedro. Ah, eu sou de Paulo. Eu sou de Cefas. Irmão, havia divisão, e onde há divisão, querido, o Espírito Santo não age. E graças a Deus aqui não tem divisão. Posso ouvir um amém? Ah, não pode ter não, hein? Não pode ter partidarismo. Não. A igreja tem que ser como a igreja de Atos Apóstolos, onde todos tinham tudo em comum. Amém, queridos? Paulo falou assim para a igreja de Corinto: vocês são uma igreja fraca e doente. Além de ter divisão, sabe o que tinha lá? Fofoca. Graças a Deus aqui não tem fofoca. Não tem, né? Você conhece gente fofoqueiro? Conhece? Tem que matar no ninho. Não é matar de verdade, viu? Abençoado. Ei, não é matar de verdade não. Mas você conhece gente tem prazer de falar da vida do outro. Quando o irmão erra, cai, ele tem prazer de falar da vida do outro. A igreja de Corinto era assim. Por isso que a igreja era fraca, doente, e não conseguiu influenciar a sua cidade. Porque tinha muito crente fofoqueiro dentro daquela igreja, irmão. Crentes fofoqueiros. Não tem como o Espírito Santo atuar. Não tem como o Espírito Santo atuar na vida de quem gosta de fazer fofoca. Vocês conhecem pessoas assim? Todo quarteirão tem um. Que não seja a casa do crente, papai, em nome de Jesus. Todo quarteirão tem um jornalista, todo quarteirão tem um repórter, não tem não? Sim ou não? Todo quarteirão tem tudo, irmão. Todo quarteirão tem um que sabe tudo. Tem um que é o jornalista, tem um que tem tudo. Meu irmão, a igreja de Corinto era assim. A igreja primitiva não. A igreja primitiva era diferente. E a igreja desse século, a nossa igreja, ela não pode ter divisão. Ela não pode ter fofoca não, irmão. Se tem crente fofoqueiro, meu irmão, tem que se converter em nome de Jesus. Você faz fofoca, abençoado? Você que está em casa, gosta de falar da vida dos outros, é? E quando fala do você? Aí dói, né? Irmão, o crente cheio do Espírito Santo, quando chega alguém que vai falar da vida do outro, ele vai dizer assim: vem cá, vamos orar por ele agora? Vamos pedir a bênção de Deus sobre a vida dele agora? Porque na igreja de Corintos tinha uma imoralidade sexual, irmão. Tinha incesto. Tinha pecado grave. Agora você imagina dentro da igreja divisão, partidarismo. Havia dentro da igreja fofoqueiro e havia dentro da igreja imoralidade. Você imaginou a fofoca que tinha dentro da igreja de Corinto? O crente, meu amado, cheio do Espírito Santo, quando o seu irmão erra, ele não tem prazer com o erro do irmão. Ele vai orar pela vida do irmão. Ele vai estender a mão para abençoar a vida do irmão. E ele não vai querer falar, não vai querer aumentar, não vai querer difamar, mas ele vai falar assim: meu irmão, a Bíblia diz para nós orarmos por ele, então nós vamos orar. Essa é a igreja, amado, que precisamos para o século 21, para ser cheia do Espírito Santo. A igreja de Corinto, irmãos, ela era fraca e doente, além de ter divisão, fofoca.
Meus amados irmãos, ela levava os crentes para o tribunal. Irmão, os crentes da igreja de Corinto brigavam por pouca coisa. Paulo tinha que falar para eles assim: mas por que vocês estão discutindo, hein? Porque um falava assim: Luizão, você não pode comer frango destroncado não. Você tem que comer frango com só degolado. E eles brigavam, irmão. Aí Paulo vem: não, come de tudo que se vende no açougue. Se você for na casa do seu irmão e comer, não vai perguntar se o frango foi degolado ou se foi destroncado. Dá graças e come. Mas os crentes eram tão briguentos, irmão, que eles brigavam até por comida. Isso aí é discussão feia. Você acha que o Espírito Santo de Deus vai agir? Não age. Por isso que não conseguiu impactar a sua própria cidade, 56 anos depois da vida de Jesus. Sabe outra coisa que tinha a igreja de Corinto? Uma falsa espiritualidade, que tinha muita manifestação dos dons. As pessoas se gabavam: eu falo mais língua que você, Edi. Quando eu oro, o inferno estremece. Pecado de orgulho, arrogância, e não impactou a sua cidade. Uma falsa espiritualidade. Olha, aquele crente tem até a auréola, é santo. Não! A igreja primitiva era diferente. Eles tinham tudo em comum. Era tudo que era de um, era do outro. Vendiam as suas propriedades e ajudavam a vida do outro, abençoava a vida do outro. Meus amados irmãos, Daniel capítulo 11, versículo 32 diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará. E alguma tradução diz assim, o povo que conhece o seu Deus será forte, realizará grandes obras. Meu irmão, a igreja de Corinto era fraca e doente, mas a nossa igreja, a igreja do século 21, precisa ser uma igreja forte, sadia e abençoada, em nome de Jesus. Você crê nisso, amado? Amém? Pode ser uma igreja forte, pode ser uma igreja sadia. Sabe o que levava a igreja de Atos a ser uma igreja de poder? Eles faziam 5 coisas, Sérgio. Sabe o que eles faziam? Perseveravam na palavra, na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam, meus amados irmãos, na comunhão. Eles perseveravam, querido, no partir do pão. Eles perseveravam, amados, na oração. No versículo 43, em toda a alma havia temor. Sabe o que é perseverar na doutrina dos apóstolos? A palavra que Jesus deixou para eles, eles cumpriam a risco. Se Jesus falou, nós vamos fazer assim. Eles amavam, eles não tinham a Bíblia como nós temos, mas eles tinham, querido, a lei do Velho Testamento, eles tinham tudo lá. Nós temos hoje a palavra, querido. Se você quer ser um crente forte, um crente vitorioso, quer que dê tudo certo em meio às lutas e os problemas e às dificuldades, você caminhar, meu amado, você tem que perseverar na doutrina dos apóstolos. Sabe que a doutrina dos apóstolos é a palavra de Deus. Ei, você lê a palavra de Deus? Você lê, você medita, você tem por costume, por hábito de ler. Eu vou ver o que Deus vai falar comigo nesta noite, nesta manhã. Querido, a igreja do século 21, a igreja de hoje, deixaram de amar a palavra. Não quero acusar, eu estou te encorajando, verdade ou não é? Não consegue ler a palavra, não consegue estudar a palavra. Deixa eu te encorajar. Todos os domingos, 9:30 da manhã, há um estudo de teologia. Teo significa, teo é Deus, logia é estudo. Estudo sobre a palavra de Deus. Meus amados, hoje as pessoas preferem ficar dormindo, preferem ficar na cama, do que falar assim: eu vou estudar a palavra do meu Deus, e eu vou perseverar na doutrina dos apóstolos. Aleluia! Irmão, por que você não foi mesmo lá no treinamento? Pastor, eu trabalho a semana toda, então de domingo eu tenho que dormir até meio-dia.
Ah, pastor, eu já conheço. O diabo conhece, irmão, não é de capa a capa. O diabo conhece toda a palavra e está um perdido aí fora. Não adianta você dizer que conhece, mas é necessário eu e você, nós, praticarmos o poder da palavra de Deus na nossa vida. Aleluia! Eles também, amados, perseveravam na comunhão. Que comunhão linda tinha a igreja de Atos dos Apóstolos. Eles comiam casa em casa, comunhão e partir do pão. Toda vez que iam partir o pão, eles faziam uma ceia primeiro, almoçavam ou jantavam juntos e depois partiam o pão. Havia alegria, havia satisfação, havia, querido, na igreja primitiva, realmente uma comunhão tremenda, uma comunhão abençoada. Hoje nós não podemos fazer isso tanto quando vamos poucas pessoas sem aglomeração, mas, querido, a igreja que tem comunhão é uma igreja que vai impactar a cidade onde ela está, amados. Como é gostoso entrar numa igreja e sentir que ela tem comunhão, que ela não tem partidarismo, que ela não tem panela, que ela não tem dono. Quando a pessoa entra, ela se sente querida, ela se sente amada, ela se sente bem-vinda naquele lugar. A pessoa, não, eu preciso voltar naquele lugar. As pessoas se importam comigo. Era isso que acontecia na igreja, da igreja primitiva. Todos eles havia alegria, singeleza de coração, e dia a dia o Espírito Santo, sabe o que ele fazia? O Espírito Santo falava assim, ó, vai naquela igreja, vai lá. Querido, quer ver essa igreja crescer? Tem que ter isso na nossa igreja. Tem que ter isso. Igreja que persevera na doutrina, na palavra, na comunhão. O Espírito Santo vai usar nós, mas ele vai falar no ouvido de muitas pessoas. Ué, que você veio aqui? Não, eu estava em casa, me deu uma vontade de vir nessa igreja. É o Espírito Santo que leva, irmão. É o Espírito Santo que caminha essas pessoas. Quantos creem nisso, hein? A Bíblia nos diz no Salmo 133, 1: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não, união. Como é gostoso você estar no lugar onde celebra a união. Como é gostoso estar dentro de uma casa onde entre cônjuge a união, há um mesmo pensamento. A casa não é dividida. Um quer ir para cá, o outro quer ir para lá, os filhos querem ir para cá. Não, há uma conformidade. Falam a mesma língua, meu irmão. Tua casa vai romper. A tua casa vai romper em meio às crises. Você vai romper. Teu casamento vai continuar firme. Mas se não tiver união dentro da sua casa, e se não tiver união na igreja, não prevalecerá. Vai dar para trás, queridos. Outra coisa que eles faziam: partir do pão. Que coisa linda. Lá em 1 Coríntios 11:30. Por isso que há entre vós muito fracos, doentes. Nossa igreja não pode ter esse perfil. Quantos estão comigo pode dizer amém? Essa igreja não pode ter crente fraco, crente desanimado, irmão. Uma igreja que vai impactar uma cidade não pode ser isso. Você não pode ser desanimado. Jesus te chamou, querido, não é só para vir ficar sentado. Você pode impactar a sua família, a sua casa. Querido, esse negócio que profeta não tem honra na sua casa é mentira, viu? Lá dentro da sua casa você pode dar a maior pregação e você não precisa nem falar de Jesus na sua família, se o teu testemunho é de cristão, meu irmão. Eles estão olhando a sua vida. Não precisa falar nada dentro da sua casa. Quer ganhar o seu esposo? Jesus falou, Pedro falou assim: mulheres, quer ganhar o seu marido? Para de falar. Para de ficar só enfeitando nos frisados. Não que Pedro era contra o frisado do cabelo. Não, ele não estava condenando ali. Do que adianta vocês se adornarem, serem lindas, serem poderosas por fora, mas o procedimento interno não condiz com aquilo que é fora. Então ele falou, em vez de ganhar com um procedimento externo, ganhe a sua casa com um procedimento interno. O bom testemunho, amado, não fala nada, não, mas mostra que você é um homem transformado, uma mulher transformada, e você vai ver como vai ser impactada a sua casa. Posso ouvir um amém? Quarto,
eles perseveravam na oração. Você gosta de orar? Mente não. Ei, você que está em casa, você gosta de orar? Todas as segundas-feiras, às 20 horas, ali no templo da Igreja Batista, lá na Santa Clara, há um grupo de irmãs que estão orando. Cadê as irmãs que vão lá? Sabe, irmãs, que vocês podiam ir lá? Perseverar na oração. Orar. É amanhã, Wagner? Amanhã vai ter um grupo de centuriões, homens que estão no grupo dos centuriões. Eles vão estar lá orando, com todo o distanciamento, álcool, máscara, tudo certinho. Cadê os homens do centro? Vão orar, irmão. Irmão, pastor, mas eu tenho orado tanto. Não, meu irmão, não pare de orar, persevera na oração. Quando nós oramos, nós atingimos 2 reinos espirituais. Nós atingimos, querido, os céus, e nós atingimos a potestades. Daniel, quando orou, o mesmo tempo que ele tocou no céu, ele também atingiu a potestades do ar. Mas Daniel perseverou na oração, e os céus, querido, ligado com Daniel, venceu a potestades do ar. Quando eu e você oramos, nós entramos em contato direto com o nosso Deus. Já orou e falou assim: parece que quando eu oro a coisa fica pior? É porque você entra em contato com as potestades espirituais. Aí você vai parar. É aí que você tem que começar mais. É aí que você está incomodando o poder das trevas. Não, você não pode recuar. É aí que você vai falar: em nome de Jesus Cristo, toda potestade na esfera espiritual não vai fazer eu parar de orar, não vai fazer eu desanimar, não vai me deter, porque eu vou ser um homem de oração, uma mulher de oração, e nós iremos romper, rasgar os céus. Aleluia. Há uma estatística, deixa eu falar de nós. 70 a 75% dos pastores oram 5 minutos por dia. Eu estou fora, graças a Deus. Eu estou falando dos pastores. 75% deles oram 5 minutos por dia. 5 minutos. Se a igreja for o reflexo de um pastor que ora só 5 minutos, imagina a igreja como vai ser. Ei, quanto tempo você ora? Você tem intimidade com Deus em oração? É necessário isso. É necessário ter intimidade com o amado Espírito Santo, através do poder da oração. Quantas pessoas estão desanimadas, irmão? Ei, se você estiver desanimado, chega perto de um irmão, de uma irmã que ora, e seja sincero. Ora por mim, irmão. Me ajuda, irmão. Essa semana, uma irmã cujo cônjuge estava testado positivo para o Covid, e eu mandando mensagem, falei: minha irmã, como é que está o teu esposo? Como é que você está? Como estão os teus filhos? Ela disse: pastor, a minha sensação é que quando eu oro, a oração não passa do teto. E fica tranquila, filha, porque eu vou estar orando com você. Nós vamos clamar junto, nós vamos levantar, e você vai sentir diferença através do poder da oração. Você é uma pessoa que ora? Ora? Nós precisamos de uma geração de jovens de oração. Nós precisamos de uma geração de moças que oram. Precisamos de uma geração de casais que se unem com um propósito só, de romper, salvar-se a si mesmo, o seu casamento, e ter uma transformação de vida. Porque tudo que parece hoje não é o retrato da igreja primitiva, mas é o retrato da igreja de Corinto. Há muitos crentes, irmão, desviados. Há muitos crentes desanimados. Há muitos crentes frios na fé. Sabe por quê? Porque não tem intimidade com o amado Espírito Santo. Porque não ora. Ei, meu irmão, se você começar a orar, abrir a tua boca, o Espírito Santo ali, eu estou junto com você. Jesus Cristo está do lado direito de Deus, intercedendo com você. Amado, vai dar certo em nome de Jesus. Dá certo. Quando eu estou orando sozinho, humanamente aqui, junto comigo está o Espírito Santo intercedendo por mim. Pai, o teu filho já não tem nem palavra mais para orar.
pai, o que ele está te pedindo não é isso, é isso daqui. Aí Jesus lá no céu: pai, eu sou o advogado dele, ele está pedindo isso, e ele está pedindo no meu nome. E eu disse para eles lá na terra, que tudo quanto se eles pedirem em meu nome ao Senhor, o Senhor vai dar para eles, pai. Meu irmão, não tem oração que falha, querido. Não tem oração que falha, dá certo. Você nunca está sozinho. Há dois orando junto com você. Você, o Espírito Santo e o nosso advogado fiel, Jesus Cristo, do nosso lado. Aleluia! Funciona, irmão. Aleluia. Deixa eu falar um negócio. Sabe quando você ora e você tem um sentimento que Deus não ouve sua oração? Quem já teve já? Eu acredito que muitos de nós. Escute, não é o teu sentimento. Nós somos tão fraquinhos. Quando nós oramos, nosso sentimento, por estar ali debilitado, talvez fragilizado, é que Deus não ouve. Meu irmão, para. Quando você abre a boca para orar, os ouvidos do Senhor estão assim: eu estou ouvindo você. A sensação está em nós, mas é o Espírito Santo está lá intercedendo por você. Não existe oração fraca, não existe oração forte. O que existe é palavras pronunciadas através do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Este nome tem poder. Aleluia! A igreja de Atos dos apóstolos era uma igreja que orava muito. A Bíblia nos diz em Atos capítulo 12 que perto da festa dos Pentecostes, esquece o Pentecostes, a igreja de Atos dos Apóstolos, em capítulo 12, Tiago foi morto à espada, cortaram ele, prenderam Pedro, e diz a Bíblia assim: a igreja estava na casa de Maria, mãe de João Marcos, e orava incessantemente, ou inconstantemente, ou constantemente, para que Deus pudesse livrar Pedro da prisão. Pedro estava no cárcere, mãos e pés atados, e quando a igreja estava orando lá na casa, ó, mexendo a esfera espiritual, o Senhor enviou um anjo lá onde estava Pedro. Meu irmão, quando nós oramos, no reino espiritual não existe distância para Deus. Quando nós oramos no nome de Jesus, a igreja estava orando, lá no cárcere chegou um anjo: Pedro, depressa, toma a tua capa, levanta e vamos. Queridão, Pedro não viu a porta do cárcere abrindo, os soldados que estavam lá à porta daquela prisão não viram Pedro saindo. Olha o poder da oração. Chegaram perto do portão, grande portão de ferro. Aquele portão por si só abriu e Pedro foi embora. E a hora que Pedro estava um pouco distante, ele caiu em si e ele ouviu o que aconteceu. Chegou na casa de Maria, mãe de João Marcos, e bateu na porta. Rod foi lá, abriu o visorzinho, saiu correndo. Pode ser, Pedro. Sabe quando você ora, a resposta vem, você nem acredita? Não pode ser. Eu estou vendo um fantasma aqui na minha casa. E de novo ele bateu na porta, abriu. Era o apóstolo Pedro, amado. Foi salvo, liberto da morte, liberto da prisão. Quebrou as cadeias, quebrou as correntes. Abriu-se a porta de ferro pelo poder da oração. Você acha que isso aconteceu só lá? Você precisa acreditar mais em você. Escute, acredita mais em você como Deus acredita em você. Sabia que Deus acredita em você? É nós que deixamos de acreditar em nós, porque Deus investiu em nós, Deus deu credibilidade para nós. Agora você tem que acreditar mais. Que a nossa igreja seja uma igreja, amados, de oração, de poder. Amém? O último aqui, sabe que havia lá também? Temor. Escute, olhe para cá. Ei, vocês que estão em casa, a igreja do nosso século perdeu o temor a Deus. Perdeu.
A igreja do nosso século, meus queridos irmãos, perdeu o temor a Deus. Perderam. A palavra temor, meus queridos irmãos, eu marquei aqui para deixar registrado para vocês. A palavra temor nas Escrituras Sagradas, ela aparece 359 vezes. 160 vezes ocorre na expressão temor de Deus. Temor fala de respeito. As pessoas perderam o respeito a Deus. Estou generalizando. Perderam ou não perderam? Perderam. As pessoas, meus amados, perderam a reverência. Perderam. As pessoas, meus amados, perderam a honra. Sabe? Quando eu me converti, 37 anos ali atrás, eu tinha medo de pecar. Verdade. Nossa. Medo, temor da mão de Deus. Quando eu me converti, meu Deus, ainda sou assim hoje. Não é, Raquel? Estavam falando disso, Raquel, eu e Débora. As pessoas hoje, irmão, querem servir a Deus sem respeito, com a vida torta, do mesmo jeito. Quero te encorajar. Perderam. E torna uma igreja como a igreja de Corintos. Não consegue influenciar nem a casa, nem a família. Vai ser crente desse jeito. Não ganha a família, irmão. Você vai ganhar seus amigos. Testemunho de vida, não trabalho, dentro da casa, que os nossos filhos veem de nós. Nossa igreja não pode ser igual a igreja de Corinto, mas tem que ser igual a igreja de Atos dos Apóstolos. Sabe por que a igreja de Atos dos Apóstolos tinha temor? Havia um casal ali naquela cidade. Agora vocês vão saber, meus filhos, a pergunta que eu fiz para vocês. Havia um casal na igreja primitiva, chamado Ananias e Safira. Eu troquei o nome do casal no primeiro e ninguém percebeu. Ananias e Safira. Lembra que Barnabé vendeu todas as propriedades e levou para Pedro? Pedro Tó. Ananias, sua esposa Safira, nós também vamos vender a nossa. Vamos fazer como Barnabé fez? Vender a propriedade. Aí os dois, ao invés de nós darmos tudo lá na mão de Pedro para entregar para a igreja, para ninguém padecer necessidade, nós vamos pegar um pouco para nós. Eles até podiam fazer isso, que era deles. Nós vamos pegar uma parte para nós e vamos dar o restante para Pedro. Podia fazer. Se chegasse lá e falasse: Pedro, nós vendemos a propriedade, nós retemos parte para nós comermos e bebermos, e nós trouxemos isso daqui para vocês repartirem entre os irmãos. Chegaram lá e falaram assim: o Ananias: Pedro, nós vendemos toda a nossa propriedade e nós trouxemos todo o dinheiro nas tuas mãos. Mentiu. Você conhece crente mentiroso? Tem irmão que é tão mentiroso, você não tem como acreditar nele. Você conhece? Não, todos nós conhecemos. Sim ou não? Ah, conhece? Todos nós temos um amigo mentiroso. Tem ou não tem? Você não acredita nele, irmão. Não dá para acreditar. Trouxemos tudo aqui, Pedro. Pedro olhou e falou assim: Ananias, você acha que está mentindo ao Espírito Santo? Você está mentindo para o próprio Deus. Pedro falou assim: está vendo aqueles homens lá? Tô, Pedro. Esses homens vão sepultar você agora, porque você mentiu para o próprio Deus. O que aconteceu com Ananias? Caiu morto, por causa da mentira. Aí a Safira dentro de casa lá: cadê meu marido? Aquela mulher ansiosa. Será que ele vem? Será que ele parou no meio do caminho, está gastando um pouco de dinheiro? Cadê esse homem? Conhece mulher ansiosa ou não? Quando o marido sai e demora para chegar. Onde você foi? Por que você demorou? Ainda bem que aqui não tem mulher assim. Obrigado, pai.
cadê você? Ah, eu vou lá onde está o apóstolo Pedro, porque o meu marido foi lá. Pedrão, oi Safira, meu marido veio aqui. Veio. Outra mentirosa. Você viu? Nós vendemos nossa propriedade, nós trouxemos tudo para o senhor, para repartir. Falou, Safira, está vendo aqueles homens ali? Tô. Às horas atrás sepultou o seu marido, e agora também vai levar você para a sepultura. A mulher, plá, caiu morta. Já pensou se todo mentiroso cai morto? Aí a igreja primitiva ouviu isso. Ananias e Safira morreram. Por que morreu? Porque era mentiroso. Foi lá e mentiu para o apóstolo Pedro, querendo mentir para Deus. Você acha que tinha crente mentiroso lá, meu irmão? Você acha que tinha? O que tinha na cabeça? Não, se nós mentirmos, nós também vamos morrer. Então havia temor. E eu digo a verdade, hoje tem muitas pessoas mentirosas, como na igreja de Corinto, fofoqueira, divisória, que não rompe de jeito nenhum, não vai morrer literalmente, mas estão mortas espiritualmente, estão frias, estão desanimadas, estão sem vida. Mas se parar, analisar e observar, eu não aceito isso para mim. Eu quero ser um homem diferente, uma mulher diferente. Eu quero vivenciar o que a igreja primitiva vivenciou. É possível, irmão, Deus usar você para orar para o enfermo ser curado. Quantos creem nisso, hein? É possível, irmão, Deus usar você, usar sua boca para falar com a pessoa fala assim, olha, foi Deus que te usou para falar comigo, eu estava precisando ouvir esta palavra hoje. É possível, irmão, você mandar uma mensagem para uma pessoa, e a pessoa fala, olha meu irmão, foi a boca de Deus que usou você para falar comigo. Mas temos que perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão, na oração, e principalmente a igreja de hoje, temendo o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Eu preciso parar por aqui. Fique de pé e nós vamos orar. Amém? Glória a Deus. Aí, vamos para uma enquete, não me responda. Você como igreja de Jesus, você que está em casa, responde aí. Vamos pôr no singular. Você é singular? É. Você, vamos pôr você, eu, você, nós. Eu, você, nós. Nós somos muito mais, transmitir muito mais atitudes da igreja de Corintos ou da igreja primitiva? Responde para você. Deixa de pensar. Sabe, eu fico falando assim, Jesus, os crentes não vai vir mais na nossa igreja. Eu tinha uma palavra para trazer hoje, irmão, sobre fé, mas o Espírito Santo fala sobre isso. É uma palavra dura, mas nós precisamos ser moldados e moldados pelo poder do Evangelho. Chegou na hora, irmão, da gente não brincar mais de ser crentinho, não. Nós estamos sendo modelados aqui para encontrar com Jesus Cristo, queridos. Verdade, é uma luta comigo, eu só prego, mas é para mim, essa palavra está para mim, irmão, em primeiro lugar. Eu quero ser uma igreja que transmite, irmão, como a igreja primitiva, vida cheia do Espírito Santo, se esforçar para orar mais, se esforçar para ler mais a palavra, para ter temor a Deus, temor de pecar, irmãos. Precisamos disso hoje. A igreja de Corinto são uns crentes fracassados, fracos, desanimados, sem força, sem nada. Chega! Amém. Vem aqui, Edir. Ora, fica com a massa. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus amado, neste momento, ó, Pai querido e santo, nos colocamos diante de Ti. Senhor, pedindo a Tua misericórdia, ó Deus, nesta hora. Senhor, que nós venhamos ser, Senhor Jesus amado, como era a Tua igreja no passado, Senhor. Transforma, Jesus amado, o nosso coração nesta noite, ó Pai. Senhor, move, Senhor amado, o Teu sobrenatural nessa noite, Jesus, sobre as nossas vidas.
Pai querido, nós entregamos agora, Senhor, o nosso coração diante de Ti. Que o Senhor venha moldar, que o Senhor venha nos lapidar nessa noite, Jesus querido, pois nós queremos ser mais, Senhor, na Tua presença. Nós queremos mais do Teu Espírito Santo, ó Pai. Nos ensina, Papai querido, nesta noite, a estarmos, Senhor, na Tua presença, em espírito e em verdade, ó Deus, como era no tempo antigo, Senhor Jesus querido. Meu Deus, nos encoraja nesta noite, ó Pai, a darmos um passo de fé, a darmos, Senhor Jesus, um passo de fé, Senhor, nessa nossa caminhada, Pai. E eu creio no Teu mover, eu creio no Teu agir nessa noite, sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, os nossos filhos, os nossos casamentos, Senhor Jesus. Tu és aquele que muda história, Tu és aquele que muda a situação, Pai. Vem, Senhor, vem, amado Espírito Santo, com Teu poder nessa noite e opera como o Senhor operou no passado, como em línguas de fogo, como o Senhor vem operar pelo Teu poder, o poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.